Abra sua Bíblia comigo, que eu tenho uma palavra de despertamento para você. Pastor, por que despertamento? Porque essa palavra vai nutrir a sua semana. Essa palavra vai lhe encorajar, tenho certeza. Todos estão me ouvindo bem? Amém? Que nem todo mundo respondeu. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui, queridos. Atos, capítulo 20, verso número 8. Atos, capítulo 20, verso 8. Eu sinto ele aqui, hein? Todos acharam? Pode ficar assentado mesmo, mas com teu coração, sabe, atencioso para essa palavra. Atos, capítulo 20, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Versículo 9. Gente, eu não acostumo com óculos, só Jesus na causa. Não acostumo. Como é que embaça esse negócio, pastor Luiz? Melhorou. Vamos lá. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, diga comigo, Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela e ele adormeceu profundamente durante um longo discurso, um longo sermão, talvez uma longa mensagem, talvez uma ministração extensa de Paulo. E o texto diz que ele foi vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e morreu. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Continue falando conosco, assim como o Senhor esteve conosco nesse tempo de adoração. Abra o nosso coração para receber essa semente poderosa da tua parte, que não seja, ó Pai, palavras meramente humanas, mas que seja, ó Pai, um poder transformador para a nossa vida. Essa é a minha oração, que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Amém? Querido, o tema da nossa mensagem de hoje é desperte. Sim, desperte. A Bíblia nos relata essa história de um jovem chamado Eutico. Eu disse para você repetir o nome dele, porque eu quero que fique gravado no teu coração. Qual é o significado de Eutico? O significado do nome Eutico é afortunado. Eutico estava sentado numa janela. Quando ele adormece de maneira muito intensa, o texto chega até a falar da intensidade que foi esse sono, algo profundo, durante um discurso mais demorado da parte de Paulo. O texto diz que ele foi vencido pelo sono, e quando Paulo pregava,
ele cai do terceiro andar do cenáculo, na cidade de Troade. Esse jovem, ele ilustra muito bem, esse jovem, ele ilustra de forma alegórica a vida de muitos nós, que estamos às vezes na igreja, vivendo uma letargia da religião, vivendo em dias na igreja que as coisas estão acontecendo do nosso lado e nós não estamos absorvendo. Esse jovem é um jovem que está assentado, tenta conjecturar comigo aqui, num banquete, porque Paulo era um exímio pregador. Então esse jovem, ele estava sentado naquele ambiente onde Paulo estava pregando, e ele dorme. Acontece isso muito conosco também, não somente fisicamente, mas eu quero hoje destacar um sono espiritual. Por quê? Porque dormir, o sono físico, ele é muito bom, ele é reparador, ele é necessário. Porém, o sono espiritual é algo absolutamente perigoso. Dormir espiritualmente é muito perigoso. Você olha que Eutico é o afortunado. Todas as vezes que o chamam de afortunado, é o nome dele. Afortunado também nós somos, afortunado pelas revelações que recebemos da parte do Senhor, afortunado pelo evangelho da paz que nos alcançou, afortunados porque fomos amados pelo Pai, afortunados porque temos, afortunados porque a nossa segurança está no Senhor, afortunado porque todas as coisas a nós é possível por intermédio daquele que nós cremos, afortunado porque a nossa rocha é uma rocha inabalável, afortunado porque o melhor de Deus ainda está por vir, afortunado porque tem coisa boa te esperando. Eu não sei se tem alguém para acreditar nessa palavra, mas tem coisas boas de Deus preparada para os seus afortunados. Você é um afortunado. Olha para esse afortunado mais bonito que está perto de você e fala assim: você é um afortunado. Você é um afortunado. Pessoas como Eutico estão dormindo às vezes o sono da indiferença. Eles estão no lugar certo, na hora certa, e mesmo assim adotam uma postura errada. Nós, queridos, precisamos ter uma capacidade, um discernimento para identificar alguns tipos de sono. Sono da indiferença, o sono exagerado, o famoso sono empobrecedor. No livro de Provérbios fala muito sobre esse sono empobrecedor. Provérbios no capítulo 20, verso 13, ele diz: se você ama o sono, você acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fortuna de alimento. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina. Ele diz no Provérbios, no capítulo 24, versículo 33, um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Olha que esse sono exagerado é um sono que traz pobreza. Veja a exortação encontrada na carta de Paulo aos Efésios, seu capítulo 5, verso 14, quando ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Note que o apóstolo compara o que dorme espiritualmente com quem está morto. Tem muita gente boa, achando porque se arruma, achando porque passa perfume, achando porque toma banho, que está vivo. É como aquela série The Walking Dead. Pessoas que estão mortas, agindo como se estivessem vivas. Lembra-se do profeta Jonas?
Deus lhe dera uma missão específica, e ele deliberadamente seguiu para o lado oposto, indo refugiar-se no porão de um navio que foi fustigado por uma tempestade. Jonas foi encontrado dormindo profundamente, pondo em risco a sua vida e as dos demais. Isso aí está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 5. Existe uma diferença estratosférica entre o sono de Jonas no fundo do navio e o sono de Jesus no fundo do navio em meio à tempestade. Semana passada, durante a pregação, nós falamos sobre um momento que Jesus estava dormindo no fundo do barco. E agora, nessa semana, nós estamos falando de um Jonas que está dormindo também no fundo do barco. E talvez a tua cabeça deve estar se perguntando assim: pastor, qual é a diferença do sono de Jonas para o sono de Jesus? Deixa eu te falar, olha para mim. A diferença é enorme, a diferença é estratosférica. Por quê? Porque o sono de Jonas era um sono de fuga. Deus havia dado uma ordem para Jonas, Deus havia lhe passado uma direção específica, e de maneira deliberada Jonas desobedece, querendo fugir do seu propósito, querendo fugir da sua chamada, e ele pega um navio para um lado oposto do qual Deus mandou ele ir. E o que acontece? Acontece uma tempestade terrível. Terrível. Pastor, então agora me fala da diferença do sono de Jesus para o sono de Jonas. O sono de Jesus era um sono de encorajamento. O sono de Jesus era um sono de empoderamento aos discípulos, porque Jesus estava dormindo, não porque ele estava de maneira inconsequente, mas ele estava dormindo porque ele queria ver os discípulos atuarem. Ele queria ver os discípulos crescerem. Ele queria fazer o seguinte: eu vou ficar aqui tranquilo, porque os discípulos, eles vão fluir em cima da palavra que eles têm vivido comigo. Eles vão decretar as ondas para parar, o vento para parar, porque eles têm estado comigo. Então certamente esse sono que Jesus estava era um sono de empoderamento, falando: discípulos, chegou a hora de vocês crescerem. Mas não, os discípulos não aproveitaram a oportunidade. O sono de Jonas era um sono da desobediência. O sono de Jesus era um sono da confiança e da certeza inequívoca. Jesus tinha certeza que o barco não ia afundar. Jesus tem certeza que o barco não vai afundar. Eu não sei se você acredita nessa palavra, mas eu quero que você receba. O barco não vai afundar, não vai afundar, não vai afundar. Jesus, na verdade, está esperando você dar uma ordem. Jesus, na verdade, está esperando você declarar aquilo que você crê no teu coração. Na verdade, Jesus está esperando você tomar uma posição. Eu não sei se você pode virar para alguém e falar assim: toma uma posição. Vira para alguém e fala: toma uma posição. É isso que ele quer nos ensinar. Olha que nessa história do Eutico é muito incrível. Ao cair da janela do terceiro andar, esse jovem que dormia profundamente, com a queda ele morreu instantaneamente. Paulo, ele para o que estava fazendo e toma uma ação. Ele inclina sobre Eutico e, abraçando ele, restitui a vida. Paulo, ele para de fazer o sermão que estava fazendo, vai lá, abraça aquele jovem e restitui a vida. Meu Deus, isso é muito forte. Por quê? Porque Paulo poderia ser religioso o bastante de falar: também estava dormindo na hora que eu estava pregando, o problema é dele, deixa ele lá, agora enterra esse miserável. Não, Paulo, ele para o que estava fazendo e ele restitui a vida sobre Eutico. Olha uma chave que Paulo nos entrega aqui.
Mesmo que as pessoas se esfriem, adormeçam ou até mesmo morram ao nosso lado, nós precisamos trazê-los de volta à vida. Eu profetizo sobre a vida de alguém hoje aqui, que você vai reanimar gente, você vai colocar gente para cima essa semana. Eu vou liberar de novo. Eu acredito que essa semana você vai liberar avivamento sobre a vida de alguém, você vai ativar a vida de alguém, você vai profetizar sobre a vida de alguém, você vai declarar a bênção sobre a vida de alguém, você vai abençoar a vida de alguém. Eu não sei se tem pelo menos, eu preciso só de 2 pessoas para acreditar nessa palavra. Essa semana você vai ligar para alguém e vai falar assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Seja levantado agora, em nome de Jesus. Certamente eu e você, nós conhecemos pessoas que estão dormindo o sono da indolência, o sono do desânimo, o sono da inconsequência. Olha, para pessoas inconsequentes, o castigo é a consequência. Eu e você talvez conhecemos gente que está num ambiente de festa com o pensamento fúnebre. Existem pessoas que receberam diagnósticos primários, talvez do patrão, talvez dos médicos, talvez da casa, talvez do país, e já está se desesperando. E ele precisa encontrar em você uma palavra de esperança, de fé e de amor, dizendo: não é o fim. Meu Deus, quem já ouviu aqui aquela história que no final tudo vai dar certo? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Pastor, mas não está dando nada certo. É porque ainda não chegou o final. Talvez Deus quer te levantar esses próximos dias como um avivalista. Eu não sei, mas talvez tenha alguém enfermo na sua casa, lá no seu trabalho, talvez lá na sua empresa, e você está muito tímido, querido. Talvez é a hora de você dizer para ele: querido, olhar com uma cara ameaçadora para ele. Olhar para ele dizendo: essa semana na igreja que eu vou, eu embosquei Jesus. Vou dizer de novo. Pastor, o que você está dizendo aí, eu não estou entendendo. É aquela mulher que veio de emboscada, veio por detrás e tocou nas vestes de Jesus, e dele saiu poder. Eu não sei se você pode virar essa semana talvez para alguém, ou então ficar só para você mesmo, mas liberar essa palavra: essa semana eu tocaiei Jesus. Pastor, mas que loucura é essa? É porque o nosso Deus, Ele é aquele Pai que quer ser encontrado. Vou falar de novo. O nosso Deus é aquele Pai que quer ser encontrado. Quantos já viram pai brincando de pique-esconde com o filho pequeno? O pai chega e faz isso aqui, ó. Ele vem atrás de uma pilastra, tá com os pés todos aparecendo, a barriga aparecendo, porque na verdade quase todo pai é meio barrigudinho, né? Então tá lá, e o filho: vai filho, pode vir buscar, me encontra. E o filho vem e o pai está ali. Gente, esse pai está se escondendo? Esse pai está se escondendo? O que esse pai quer? Diga assim comigo: ser achado. Diga: ser achado. Essa semana o pai quer ser achado por você. Ele está querendo ser achado por você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Paulo poderia ficar indiferente daquele rapaz, a queda dele. Querido, nós não podemos ficar indiferentes daqueles que estão caindo. Eu vim aqui te encorajar. Pastor, mas nada. Eu vim aqui para te encorajar. Eu vim aqui porque nós não ficaremos indiferentes àqueles que estão caindo. Inclusive nós estamos aqui para levantar o caído. Nós estamos aqui para ressuscitar até mesmo aquele que já está morto, aquele que já desistiu do Evangelho,
aquele que já não acredita mais, tantas pessoas que estão aqui nos assistindo, talvez pelo YouTube, e a palavra é a seguinte: tem pessoas que estão com medos diversos, de estar talvez na igreja. Deixa eu te falar, venha para a igreja. Pastor, por quê? Porque existe um medo que está acontecendo, e não é só aqui na Prisco, é sobre as igrejas no mundo, que as pessoas estão com medo de voltar à vida comum da igreja, e tem, de uma forma muito deficitária, participado de cultos online. Eu estava conversando com uma pessoa na sexta-feira, e ela me disse: pastor, eu não consigo concentrar em casa, porque meus filhos não param, porque a campainha toca. E eu falei: não, mas é preciso concentrar, porque existem aqueles que não podem vir, mas se você pode vir, eu quero te desafiar a ressuscitar a vida de alguém. Eu quero desafiar você a animar a vida de alguém. Talvez convidar alguém que está caído, talvez convidar alguém que está precisando, talvez chamar alguém e falar assim: vamos comigo, eu vou com você, eu vou lhe ajudar. Porque existem pessoas sofrendo, existem pessoas passando por dificuldades, existem pessoas que caíram, talvez não fisicamente igual eu, tipo, do terceiro andar, mas existem pessoas que no processo da caminhada, do dia a dia, elas caíram, elas pararam de orar, elas pararam de jejuar, elas pararam de ter comunhão com a igreja, elas pararam, elas desistiram, elas estão desanimadas, porque a esperança delas, deixa eu te contar, se você tem andado desanimado demais, pelo o que tem assistido, pelo que tem visto, eu tenho 2 conselhos. O primeiro é: pare de assistir, pare de dar, atenção a tudo aquilo que alimenta as suas dúvidas. Anota isso: pare de dar atenção àquilo que alimenta as suas dúvidas. Pare de conectar-se a pessoas tóxicas, áridas, que alimentem as suas dúvidas. Pastor, como que eu vou alcançar ela? Você não vai se conectar a ela, ela vai se conectar a você. Vou dizer de novo: você não se conectará a elas, elas se conectarão a você. Pastor, o que você está querendo dizer? Que você que vai produzir influência para a vida delas, e não será influenciada por elas. Amém? Amém? Amados, Paulo, ele observa aquilo, e de uma forma rápida ele age para reavivar aquele jovem, age para trazer vida novamente. Assim também nós precisamos ser alguém que age de maneira rápida, instantânea, ligeira, acelerada, sobre a vida daqueles que estão morrendo, que estão cansados. Observe que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 13, verso 11: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, que já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Querido, é tempo de despertarmos. Deixa eu te falar, se há 10 anos atrás, meus pais são cristãos, eu tive um encontro com Jesus, ainda que nascido no lar evangélico, eu tive um encontro com Jesus bem posteriormente, na caminhada. Foi o dia que eu já não ia mais à igreja, porque meus pais me obrigavam a ir à igreja. Foi o dia que eu decidi tê-lo como meu Senhor e Salvador. Foi o dia que eu realmente tive um encontro com Ele. A minha fé foi renovada, o meu ânimo foi aumentado. Pastor, por que você está falando isso? Porque logo quando o experimentei, as minhas intenções, a minha expectativa, ela já não estava mais nas coisas dessa terra. Ou seja, se você tem andado muito desanimado com o que está vendo, com o que está lendo, se você tem dependido de governos ou não governos para se animar, se você tem esperado um diagnóstico
melhor da economia para se alegrar. Eu quero te falar, o seu problema está aí. E eu quero te dar a solução para esse problema. Tire a tua cabeça das coisas dessa terra. Existe um lugar já preparado para mim e para você depois dessa terra. É só para quem crê, é coisa de maluco. Se a sua cabeça, pastor, mas o que você está querendo dizer? Que a sua cabeça ela não pode estar inteiramente nas coisas dessa terra. Sim, você pode sim se planejar. Inclusive Provérbios diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você pode fazer planos, meu irmão, minha irmã, você pode se preparar, mas a tua mente não pode estar totalmente ligada para as coisas somente dessa terra. Chegou o tempo de você acordar, chegou o tempo de você despertar, chegou o tempo de você levantar, chegou o tempo de você reluzir, chegou o tempo de você brilhar. Você é sal, você é luz. O Senhor te chamou como luz das nações, o Senhor te chamou como sal da terra. Você tem que produzir sabor nessa vida, de gente que tem vivido uma vida sem sabor, insípida, sem gosto. Você é esse sal. Você é essa luz. Você não foi chamado, você não foi ligado, sabe, como uma luz para estar debaixo da mesa. Ninguém põe uma luz embaixo da mesa. A luz tem que ficar no alto para ela produzir claridade. Eu quero te falar que o Senhor te chamou é para você estar nos lugares altos. Deus te chamou para você começar a caminhar para a montanha. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem de cima, o teu socorro vem do alto. Para de criar expectativas em governos políticos, em situações econômicas. Para de criar expectativas só para essa terra, porque aliás, você não é dessa terra. O inimigo das nossas almas, ele trabalha sistematicamente para te atrapalhar, para contestar a nossa relação com Deus, para torná-la ilegítima, fria, burocrática. Mas esse seu esforço de fazer isso é inglório, não vai dar em nada, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer que, deixa eu te falar uma coisa que eu disse essa semana na live. Toda quarta-feira nós temos uma quarta de sabedoria. Tem gente com muito medo. Ai, pastor, eu tenho medo dos demônios. Ai, os demônios têm se levantado. Aí vem aquele profeta que só fica no monte, sabe? Só no monte. O olho dele é até branco no fundo, que ele vai falar com você, você fica até com medo. Irmão, o caminho é estreito. Deixa eu te falar, é estreito desde o dia que você aceitou Jesus. A porta é estreita. Pastor, mas você está no estreito. Estou no estreito desde o dia que aceitei Jesus. Mas o caminho é estreito, mas o fardo é leve. O fardo é leve. Eu disse para essa pessoa: pastor, estou com muito medo. Não, gente, aqui não precisa ser muito bom em matemática. A palavra fala que 1/3 dos anjos que haviam no céu se rebelaram, e juntamente com Lúcifer foram enviados para as trevas. Ou seja, quanto foi? Quer dizer que ainda sobra 2/3 de anjos que estão trabalhando ao nosso favor. Eu vou dizer de novo, eu estou querendo dizer que pode se levantar 1/3 de tudo que caiu lá do céu. Ainda tem 2/3 que está trabalhando ao meu e ao seu favor, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E operando Ele, quem impedirá? Meu irmão, pelo amor de Deus,
É porque daqui uns dias eu sei, daqui uns dias, se Deus quiser, todos nós vacinados vamos estar sem máscara. Aí você vai poder dar um sorriso para alguém. Mas dá uma olhada para esse irmão, aquele olhar 47,5, pastor Luiz. Dá uma olhada para ele e fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Não, olha para ele, olha para ele, com esse olhar e fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, se você não se encorajar com isso, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que faça, creia, olha para cá, creia como se tudo dependesse de Deus, porque mas haja como se tudo dependesse de você. Faça o que você tem que fazer, haja em fé. Eu vou terminar aqui 2 minutos, tá? 2 minutos, vou terminar, nem vou terminar essa mensagem. Essa mensagem vai ficar igual uma série que você gostou e o próximo capítulo vai ter outro dia. Você precisa crer que todas as vezes que Deus Ele quer falar, quer fazer algo, Ele manda a gente tomar uma postura. Uma das posturas é agir em fé. A confiança e a fé que temos em Deus, ela precisa nos nutrir na caminhada. A confiança e a fé que nós temos em Deus, ela precisa responder a perguntas internas que temos. Sabe que a vida do crente, ela não é uma vida triunfalista, ela é uma vida triunfante. O triunfalismo, ele prega que você não vai ter mais problema, ele prega que você não vai ter mais enfermidades, ele prega que você não vai ter mais problemas financeiros, emocionais, amorosos, sei lá quais. É o triunfalismo, que diz para você e vende um evangelho barato, híbrido, adulterado, que fala que você não vai ter mais problema. Nós queremos ser uma igreja saudável, que caminhamos crendo no evangelho triunfante. O que é o evangelho triunfante? Ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falta gado nos estábulos. Aí agora eu começo com a minha versão corrigida por mim mesmo. Ainda que não haja emprego, ainda que não haja faculdades, ainda que não haja um carro melhor, ou o carro que eu sonho, o carro dos sonhos, ainda que não haja um relacionamento, ainda que não haja vestibulares, ainda que não haja, 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 isso mesmo que você está pensando, ainda que não haja, isso aí que você está imaginando, ainda que não haja, eu todavia me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. A gente precisa parar de adorar a Deus porque precisa de alguma coisa. Certamente, quantos são pais aqui? Certamente você não gostaria que o seu filho somente o abraçasse e dissesse que te ama no dia que você traz chocolates. Certamente você não ia gostar que o seu filho o recebesse em casa com aquele sorriso que é típico de criança, porque você todas as vezes traz algum presente. Certamente você não gostaria que o seu filho o amasse, o obedecesse pelo que você dá. Certamente o teu coração, ele ficaria muito feliz se você recebesse do teu filho um carinho e uma obediência, não pelaquilo que você dá ou pelaquilo que você tem, mas pelo que você é. Deus quer que a gente desperte para essas realidades. Deus
quer nos levantar de um sono que tem nos paralisado, que tem nos bloqueado, que tem feito com que a gente não avance, que não cresça. Deus quer que a gente deixe de ser filhos mimados e comecem a ser filhos maduros, ruiós, filhos maduros. Filhos maduros, o pai pode confiar grandes coisas. Eu oro para que você, essa semana, se levante mesmo dessa cadeira, porque todas as vezes eu disse isso, eu abri um loop aqui e não fechei ele. Todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, Ele diz: levanta-te. Levanta-te. Põe-te em pé, e eu falarei contigo. É preciso tomar uma postura diferente da que se tem. É preciso tomar uma postura para ouvir o que o Pai está falando. Eli deu a dica para Samuel. Samuel estava no quarto deitado. E após ouvir diversas vezes uma voz que o chamava, ele disse: Samuel, a próxima vez que você ouvir essa voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantos aqui podem dizer nessa noite: fala, Senhor? Diga aí: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa semana é a semana que você vai despertar alguém. Amém? Eu não estou falando nem sobre despertar você mesmo, porque você já está ativado, você já está despertado, você já está empoderado em Deus, você já está crendo naquilo que Deus o fará. Amém? Você já está com a sua visão restaurada. Você já está, como aquela canção que foi cantada aqui: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe o que o Senhor fez naquele momento? Ele disse: traz ele aqui, levanta. Essa semana Deus vai te dar o discernimento. Nós vamos cantar essa canção agora. Filho de Davi, tem compaixão de mim, pois eu quero te ver. Essa semana você vai ver além do que os seus olhos estão vendo. Você vai despertar alguém. Quem aqui, em nome de Jesus, essa semana pode ligar para alguém e fazer um convite para estar aqui? Eu vou pregar a semana que vem uma mensagem muito poderosa. Então eu preciso que você, essa semana, não somente desperte a si mesmo, não somente não durma, não somente não perca a passada, mas assuma um compromisso. Queridos, chegou o tempo de assumirmos um compromisso mais intenso com Deus. Sabe, eu não sei se você consegue perceber, mas Jesus está voltando. Eu disse que eu fui criado desde pequeno, e eu sentava no banco e os irmãos pregavam. E sabe o que os irmãos falavam? Olha, querido, deixa eu entregar minha idade aqui. Eu sei que você acha que eu devo ter uns 21 anos, né, pastores? 20, 21, né? Não, mas eu já tenho mais. Tem mais. Eu nasci em 85. Em 85 meu pai já era pastor. E mais ou menos do dia que eu lembro de estar na igreja, do mover acontecer, das coisas acontecerem, eu lembro que pelo menos mais uns 20 anos atrás, já se ouvia falar que Jesus estava voltando. Meu irmão, se antes ele já estava voltando, agora então, ele está quase com a mão na maçaneta. O momento é agora. Sabe que chegou o tempo da gente acordar para isso. E o apóstolo diz: gastarei e me deixarei gastar pela causa do Evangelho.
Querido, chegou o tempo de nós termos uma postura diferente, não somente de salvar a nós mesmos, mas de salvar a quem está perto da gente. Não é sobre somente nós irmos para o céu, porque sabe que a igreja parece um lugar muito confortável. Eu já tenho orado para daqui a um tempo nós colocarmos uma cadeira acolchoada. Ok, vai ficar confortável? Vai, mas a vontade que tem é de colocar taxinha nessas cadeiras, para ver se você fica uma taxinha espiritual. Fique em paz. Para ver se você fica incomodado, porque só você está indo para o céu. Para ver se você fica constrangido e falar, tem gente perto de mim morrendo e eu não posso passar por essa vida sem que outras pessoas conheçam Jesus, porque Jesus, Ele mudou a minha vida, e se Jesus mudou a minha vida, Ele certamente tem poder para mudar a vida de outros. E deixa eu te falar, se Jesus conseguiu alcançar a mim, Ele consegue alcançar outros. Quem aqui, assim como eu, não é cheio de falhas, demandas mal resolvidas, problemas diversos? Eu quero te falar que se teve jeito para nós, tem jeito para os nossos amigos. Jesus, Ele está aqui, e Ele quer essa postura sua. Põe-te em pé, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É um tempo de despertamento para nós, como igreja do Senhor nessa terra. E eu tenho uma impressão no meu espírito. É algo que eu acredito. Deixa eu abrir meu coração. É algo que eu acredito. Eu não acredito que Deus, Ele vai perder. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que no final da história mais gente vai para o inferno do que vai para o céu. Gente, a Bíblia não fala nada disso. Eu estou falando algo que eu não acredito. Sabe por quê? Porque Ele nunca experimentou uma derrota. Ou seja, sabe o que eu estou querendo dizer? Que existe uma grande colheita preparada antes de Jesus vir nos buscar. Existe uma grande colheita preparada. Inclusive a palavra diz que, olha, os campos já estão brancos, o que falta são os trabalhadores. A colheita já está aí. Talvez Deus está querendo levantar você. Talvez Deus está querendo levantar você mesmo, para ser um ceifeiro nessa seara. Talvez Deus está querendo lhe entregar coisas grandes. Talvez a tua postura de fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu disse um radical, a fé, a raiz da palavra fidelidade é fé. A fé, ela transcrita, ela fala sobre uma escritura de posse. Eu estou querendo dizer que quando você tem fé, é como se você tivesse uma escritura de posse daquilo que você crê. Deus está aqui. Deus está aqui. Quantos podem tomar essa postura hoje?